um minutinho de espera, as pessoas estão a entrar, já temos aqui bastantes pessoas e, entretanto, para as pessoas que estão a entrar, os tradicionais avisos, para quem é a primeira vez, as boas noites e cumprimentos devem ser realizadas no bate-papo, as questões ao longo de toda a palestra devem ser feitas no botão Questions and Answers. Podem direcionar diretamente para o convidado ou podem fazer de forma geral para os convidados responderem. A resposta será de duas formas, poderá ser de forma escrita, ou escrita diretamente à pessoa e para o grupo que está a assistir, ou então pode ser respondida diretamente, oralmente, para vocês ouvirem, ok? E continua a sala a encher, vão-se sentando, que isto está quase a começar. E entretanto, se calhar, vamos dar início então a mais uma fantástica noite, hoje dedicada nestas jornadas wellness, no novo paradigma do wellness, hoje dedicada aos spas. E para quem não se lembra, spa vem do latim e quer dizer saúde pela água, ok? Não é assim, Guida Ribeiro? Olá, muito boa noite. É isso tudo, Marco Ferreira. Muito bem-vindo a todos os palestrantes, obrigada por estarem presentes, obrigada também a todos os participantes por nos acompanharem na terceira edição do nosso webinar sobre o tema Wellness, o novo paradigma. Hoje vamos falar efetivamente de spas, saúde pela água e conhecer a visão dos nossos ilustres convidados sobre de que forma é que os spas contribuem de forma ativa e clara para a promoção da saúde, que no fundo é aquilo que cada vez mais todos nós procuramos para o nosso dia-a-dia, para o nosso ideal de vida. Eu vou começar pelas apresentações, vou apresentar a Liliana Ferreira. A Liliana Ferreira é coordenadora corporativa dos spas Chá de Sangue do Grupo Vila Galé, bem-vinda Liliana, e o Jorge Heleno, que é o diretor do Hotel Dom Gonçalo Spa em Fátima, bem-vindo Jorge Heleno. Ana, queres continuar? Boa noite a todos, muito obrigada pela presença de todos. É um desafio enorme voltarmos a estar aqui todos juntos e hoje com um painel mais uma vez fantástico e agradecer mais uma vez por todos estarem aqui. Bom, continuando no seguimento do que a Guida já apresentou, falta-me apresentar as nossas duas ilustres convidadas, a Vina Teodoro e a Angelina Diegues, que se vão juntar ao painel e falar um bocadinho também, partilhar as suas experiências sobre esta visão dos spas e esta nova visão e este novo paradigma dos spas e do wellness. Uma vez que eu penso que, Marco, já temos mais ou menos a sala orientada, certo? Podemos começar e iniciar? Sim, claro que sim. Vamos dar mesmo início, as pessoas continuam a entrar, mas o tema é muito interessante e isto hoje vai dar pano para mangas em termos de questões, portanto é melhor começarmos já e as pessoas vão entrando. Certo, e vamos aproveitar já que a Angelina Diegues já estava aqui toda prontíssima para começar e vamos pedir então à Angelina que comece por apresentar-nos então a sua visão, a sua experiência, que é riquíssima e muito vasta, e partilhar connosco todo este enquadramento dos spas de saúde pela água e este novo paradigma que estamos a assistir. Obrigada, Angelina. Obrigado, Biel. Obrigado pelo convite outra vez. E o que é que eu queria falar? Uma coisa muito básica, é a minha paixão, a água e principalmente a talassoterapia. Este planeta Terra não se deveria chamar Terra, deveria se chamar água, porque 75% do volume é água, há mais água do que terra. O nosso corpo tem a mesma proporção de água. Há uma ligação à origem brutal em relação à água. Nós somos... nós sem água não vivemos. Agora imaginem neste momento que o planeta está supostamente está a equilibrar-se mais um pouco, esperemos, acredito. A água, para mim, principalmente a água, tem funções básicas e essenciais para melhorarmos em prevenção de saúde. Basta em três, ela trabalha e ela funciona em três áreas: térmica, por reflexo, por reação e a parte mecânica. Vamos falar em coisas simples no nosso dia-a-dia. Os estímulos mecânico
é a forma como nós colocamos a água, a pressão. Eu vou dar exemplos muito comuns em casa, sem ser no spa. Imaginem depois a ligação, que é muito superior em relação ao spa. A parte mecânica, ok, imaginem tomar um duche, é a pressão da água do duche, é a forma como a água se nos percorre o nosso corpo e como é que ela reage. A nossa parte térmica, a temperatura. O que é que faz a temperatura? Faz reações brutais no corpo. Se for uma água fria, tem muito mais reação no corpo do que se fosse uma água quente. Nós empiricamente, procuramos sempre as respostas. Quando estamos cansados, normalmente fazemos o quê? É muito mais fácil lavar as mãos, lavar a cara, e isso desperta-nos. Ninguém nos ensinou isto, mas fazemos. Mas, em relação à temperatura, se temos uma temperatura baixa, o corpo reage. E reage de várias formas. Uma delas é, se está mais fria do que a nossa temperatura corporal, o que é que vai fazer? Logo, vai descer, vai preparar o corpo, portanto a terceira temperatura, os capilares vão retrair, vai fazer uma ginástica nos capilares e depois a parte visceral vai trabalhar muito mais, portanto vai nutrir, vai irrigar toda a parte irrigar todos os nutrientes do corpo, depois todos os vísceras, seja térmico, seja mecânico, seja por reação. Outra situação que nós estamos conscientes é que nós podemos colocar uma mão em água quente. Nós não transpiramos só na mão, transpiramos no corpo todo. É um reflexo. Os manilúvios, os pedilúvios fazem-se assim, vai-se aumentando a temperatura, mas voltando à água, e para não dispersar, porque tem 10 minutos. Água atua nestes 3 vertentes, que é o mundo. Depois temos a talassoterapia, que a talassoterapia, mais do que a hidroterapia, trabalha com os minerais, trabalha com ar. Imaginem que só passearmos à beira-mar está carregadíssimo de iões negativos, o que nos vai potencializar. Nós empiricamente o que é que fazemos? Quando não nos encontramos bem, vamos à praia. E na praia não há tristeza. Na praia há alegria. Se nós visualizarmos um dia de praia, ouvimos sorrisos, ouvimos gargalhadas e saímos lá muito mais mineralizados, mais fortalecidos. O sistema imunitário, só por respirar, por partículas e iões, uma é a serotonina, que nos aumenta imenso por os iões negativos, só na respiração. Também respiramos partículas. Isto é só a caminhar através dos ventos e do clima. Temos o clima, temos os minerais que, se formos para dentro da água, a uma temperatura adequada, por osmose podemos captar todos os minerais. A água tem todos os minerais que o corpo necessita. Temos uma massagem contínua e ativa derivado à pressão da água, que é muito mais forte, por exemplo, nos pés, se nós percorrêssemos em profundidade o mar, do que na parte de cima. Temos uma melhoria da mobilidade quando nós estamos dentro da água ou a caminhar na água, o nosso peso diminui. Portanto, podemos trabalhar toda a parte da mobilidade com menos atrito, com mais facilidade. Temos, o que é o mar? O mar é vida. Agora imagine isso tudo, colocarmos, sem falar em algas, sem falar nos derivados, porque a talassoterapia não é só a utilização da água do mar, mas sim também os seus derivados, seja as algas, seja as lamas, e é em simbiose com uma temperatura adequada,
por osmose conseguimos captar todos os oligoelementos e os minerais. Spa. O spa sem água não faz sentido, mas temos que começar a valorizar as terapias mais simples, porque possivelmente não as vemos com a grandiosidade que têm. Eu faço uma reflexão muito minha, quando eu estou muito tempo longe do mar, eu tenho um chamamento. Se eu não tiver o mar próximo, eu preciso de água. Nos spas temos a água, temos a temperatura adequada para nós colocarmos todas as substâncias ativas que a gente quer potencializar ainda muito mais os minerais, seja a hidroterapia, seja a talassoterapia. Temos um ambiente que induz ainda também em relaxamento, em evasões, e a água podemos trabalhar de todas as formas. Imaginem em termos de recuperação de doenças, a parte química da água, melhorar muito as fases agudas, principalmente na vertente óssea. Talassoterapia é uma paixão. É uma paixão minha, que eu fico tão nervosa e comecei a ficar logo porque estava com uma vontade imensa de vos doutrinar, no fundo, a perceberem que temos um elemento que é básico para nós vivermos e por vezes não valorizamos. Por vezes, muitas vezes. E nos spas temos que valorizar muito mais, na minha opinião, todos os tratamentos que incluam água. Só por si só, sem nenhum ativo, tem benefícios incríveis. Imaginem que nós vamos para dentro de uma piscina com água do mar. Só por si, tratamento dos AVCs, das recuperações, da mobilidade, da parte de eliminar o ácido lático, de drenar, de remineralizar. E é preciso grandes máquinas, é preciso mais do que sofisticar. Até nós podemos ir à beira-mar e respirar o ar, que já é uma terapia de extraordinária anti-stress. Além de todas as outras terapias, tem água, como é óbvio, não vou falar do bichinho, não vou falar da subaquática, não vou falar do estejato, não vou falar da parte mecânica, onde introduzimos o elemento água. Não vou falar das mãos associadas a isto tudo, que isto é só subir toda a prevenção para termos uma qualidade maior de vida e também prevenir a doença. É fundamental nós termos rotinas saudáveis diárias que nos ajudem a aumentar o nosso sistema imunitário, melhorar a nossa qualidade de vida e sermos mais saudáveis. Além de falar da nutrição, mas serão outros temas para outros webinars, não é? Além de falar em outros elementos, por si só a água é o elemento primordial dos spas, seja hidroterapia, seja talassoterapia, seja termal. Água é o conduta do equilíbrio, no meu ponto de vista. Falando depois sobre tratamentos, isso deixo para mais tarde. O que eu queria falar mesmo é que se nós só com água fria temos uma série de benefícios, imagina associar todos os elementos, seja a parte mecânica, seja a parte térmica, seja a parte de reflexa ou por reação também e a parte mineral da água. Eu estou aqui para partilhar a minha experiência, o que eu consegui. Estou um bocadinho nervosa, estou um bocadinho atrapalhada, não percebo porquê. Peço imensa desculpa, mas estou aqui para responder, seja o que for, e não quero atrasar também. Spa, se nos espera água.
Esta tem que ser a veia condutora. Se dá água, os spas têm que ter água. Fundamentalmente, não podem ter uma sauna, não podem ter um banho turco. Tem que ter muito mais do que isso. Só. E isto foi sempre a discussão primordial de todos os spas. O que era um spa, o que não era um spa, isto dos primórdios, que eu sou mais velha que um dinossauro, não é? Desde os primórdios temos água, não temos água, tem-se uma sauna e é spa. Então, se damos tanta importância, porque é que deixamos fugir? Porque desvalorizamos toda a água. Eu espero que a Liliana e a Evina me ajudem a doutrinar todos os nossos participantes, as pessoas que nos estão a ouvir, para valorizar o elemento água no nosso mundo do bem-estar, no nosso mundo dos spas. Obrigado, Angela. Nada. Foi fantástico. De facto, o que tu dizes é bem verdade, que o homem vem do mar. Já o senhor René Quinton, em 1904, fazia esta afirmação: o homem vem do mar, o nosso organismo é apenas um aquário marinho, onde o qual bilhões de células se banham, não é? Porque, de facto, a evidência científica é que a nossa origem é marinha e que nós, de facto, somos um aquário. E temos os minerais todos no nosso corpo que tem mar. Era isso que eu ia dizer a seguir. A nossa São 108, sim. A composição do plasma é igual à água do mar, o que é absolutamente incrível, não é? E já o senhor René Quinton conseguiu provar isto em 1904 com a sua experiência com os cães de Quinton. Exatamente. Em 1906 que abre a sua primeira clínica, a primeira talassoterapia do mundo de tratamentos com água do mar, que depois com a guerra de 1914 desapareceu do mapa, infelizmente, mas que de facto foi inspirador com os seus tratamentos de água do mar. Foi incrível, fizeste-me lembrar aqui um bocadinho de história muito interessante. Obrigado, Angelina. Entretanto, Angelina já tem uma questão no Questions and Answers, portanto depois vamos ver se a Angelina responde por escrito ou então no fim, oralmente, ok? E agora vamos passar a quem? Guida e Ana? Dr. Jorge Helena, por favor. Sim, Jorge Helena, exato. Sim. Dr. Jorge, liga o micro, por favor. Jorge Helena. Olá, boa noite a todos. Pronto, sobre este tema da água que nos foi exposto pela Angelina, eu partilho integralmente. Pessoalmente adoro estar à beira-mar. Se há coisa que me faz bem é passear na areia com o mar a bater e acho que temos uma sorte incrível de estarmos num país com esta costa maravilhosa, não é? Onde nós podemos efetivamente usufruir e receber as pessoas e os nossos clientes com este valor imenso do mar, não é? No meu caso aqui, nós estamos a 30 e tal quilómetros do mar, mas temos outra riqueza igualmente muito grande, que é a parte espiritual. Portanto, o Hotel Dom Gonçalo está em Fátima. E o que é que eu posso dizer mais sobre isto? Portanto, eu preparei aqui uma pequena resenha da nossa história, da nossa aventura na área dos spas. E é o testemunho que eu vos posso deixar, que toca em alguns aspectos no que é a água, a riqueza da água para os tratamentos e, portanto, ia avançar por aí. Deixar-vos o meu testemunho do que é a nossa história, a nossa vivência nesta área. Portanto, o nosso spa nasceu de uma determinação e de um agarrar uma oportunidade, no fundo. Fomos o primeiro spa de Fátima. Inicialmente apenas queríamos ter uma piscina aquecida, lá está a água, não é? Para contrariar aquilo que é a época baixa dos hotéis. Mas quando começámos a pensar no assunto, eu e o arquiteto responsável fomos ver vários hotéis pelo país para tirar ideias e lembro em particular uma ida ao Vila Vita do Algarve, que ao tempo tinha um spa fantástico, único, uma grande referência. Também uma ida ao Ritz em Lisboa, que tinha um excelente spa. E no fundo lentamente consolidou-se a possibilidade de fazer algo melhor com outras valências, aquilo que viria a ser o nosso Dom Spa. A ideia subjacente que ainda hoje persiste é de que o corpo
e alma andam ligados, não é? Portanto, tratar bem do corpo para poder estar bem da alma, não é? Como sabem, a Fátima ocorrem pessoas à procura de cura e de apoio, não é? Recebê-los bem, servir-lhes uma boa refeição, assim como cuidar-lhes da parte física, fazia todo o sentido e faz todo o sentido. A cura pela água, obviamente, não é? Por isso nós acabamos por ter um Vichy, temos a banheira de hidromassagem, temos o duche tropical e temos o jacuzzi, não é? Para além da piscina. Portanto, nós tematizamos o nosso spazinho atendendo aos elementos naturais da região, nomeadamente a pedra calcária nos seus vários graus de dureza e acabamento. Usámos o creme de Fátima, que é lindíssimo, e o ataíja, polidos ou escacelhados. Usámos as plantas da serra nos tratamentos, nomeadamente o alecrim e o azeite, como o nosso Marco aqui bem sabe. Criámos um espaço com muita luz natural, porque a luz também é muito importante, acho eu. A luz contribui muito para a nossa felicidade, lá está. E criámos uma piscina de 6 metros por 12, de 1,5 metro de profundidade, equipada com cascata, com contracorrente, que permite umas boas braçadas aos clientes, ou seja, os clientes adoram esta parte física, motora, ou seja, não é uma piscina cheia de instrumentos ou de mecânica, é uma piscina que permite alguma liberdade, usufruir também de uma braçada simples, nadar um pouco. E isso tem sido um elemento de muita sorte no nosso spa. Todo o hotel tem o verde água, lá está. A nossa decoradora, à altura, surgiu com esta ideia, nós nos inspiramos no verde água. E o verde água está presente na pastilha da decoração das casas de banho, nas alcatifas, e temos também o tom terra. O tom terra está mais nas madeiras vanguê, no mobiliário. E depois temos os quadros decorativos da Serra da Ar, nas áreas públicas e nos quartos. Portanto, como eu vos dizia, a luz natural está presente de forma intensa, com grandes janelões no spa, com uma clarabóia imensa por cima da piscina. E como é que foi a nossa vivência? A nossa vivência foi assim. À medida que os clientes foram chegando, nós percebemos que tínhamos que usar de alguma flexibilidade no uso do espaço pelas famílias e pelas crianças. Porque Fátima e família casam muito bem. Corremos um risco de nos tornarmos menos zen, muito menos zen que alguns dos spas que aqui estão presentes. Mas acolhemos de braços abertos as crianças porque elas nos enchem o hotel e pedem aos papás para voltar, que é muito, muito bom. No fundo, o nosso menu segue a linha do que é tradicional em spa, com os tratamentos de corpo, rosto e algum percurso pelas terapias orientais, naturalmente, mas como a estadia média é relativamente pequena e curta, o cliente privilegia mais a massagem de relaxamento, a hidroterapia e a massagem a 2. O nosso Vichy foi durante vários anos um campeão de vendas. Lá está, a aguinha e a massagem a 2 ou até às vezes a 4. Pronto. Quando eu viajo para fora do país, o que é que eu posso dizer? Eu escolho com frequência hotéis porque o spa desses hotéis me desperta curiosidade. Faço tratamentos e é com um certo conforto que percebo e sinto, por comparação, que à parte de certas localizações paradisíacas e hotéis de sonho, nós cá em Portugal fazemos um trabalho honesto, tecnicamente válido e com a entrega que estiver ao nosso alcance. Garantimos, portanto, 2 horas de utilização diária gratuita para os nossos clientes, incluídas no preço do quarto. Porquê? Porque temos 450 metros de spa para 71 quartos, ou seja, esta proporção um pouco excessiva para um hotel pequenino aqui na zona centro, dá-nos esta possibilidade. Obviamente que isso obriga também a um grande esforço de relações públicas
das nossas terapeutas e recepcionistas de spa, porque há sempre aquela horinha que toda a gente quer ir lá ao mesmo tempo, não é? Vocês sabem, vocês técnicas sabem destas coisas. Bem, no que toca aos tratamentos, o que é que eu posso dizer? Posso dizer que preferimos o bom em detrimento do muito. Ou seja, já há muito tempo que eu aprendi que nesta área não é para correrias. As terapeutas só têm 2 braços e os gabinetes fazem-se rapidamente poucos. Portanto, sabemos que esta é uma área complexa e exigente, será sempre eterna a dificuldade nos recursos humanos, a necessidade permanente de formação e a grande dificuldade de reter talento, não é? Vocês sabem o que é difícil reter talento nesta área. Mas, enfim, nós estamos por gosto, caminhamos por gosto, sabemos também que a manutenção é exigente, que exige uma grande atenção e um grande investimento permanente, porque estas coisas da aguinha, as máquinas trabalham 24 horas por dia e dão às vezes umas dorzitas de cabeça. Bom, na nossa busca daquilo que é natural, daquilo que faz bem à saúde e de uma certa inovação para surpreender os clientes, encontramos a Guida e o Marco e a Aromas Nature. Ora bem, o que é que nos agrada especialmente nestes amigos? Agrada-nos o conceito de liberdade de criar os nossos tratamentos de autor, os nossos protocolos, o apoio que nos foi sempre dado para reforçar esta possibilidade de inovação e de diferença, que é uma realidade. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado, Guida. Obrigada a nós, Dr. Jorge. Bom, o hotel é uma pequena empresa familiar cujo sucesso se baseou na boa comida, a que se veio juntar então um agradável spa. Hoje o spa é uma âncora do hotel e já pensamos neste momento em reforçar essa oferta para uma vez mais nos diferenciarmos da concorrência, porque entretanto fomos imitados. Éramos o único hotel com spa em Fátima e entretanto apareceram mais 2. Então a gente não vai se sentar a dormir. Vamos tentar inovar e aumentar o nosso spazinho, que já é bastante grande, para melhorar e sermos cada vez mais diferentes. Ora bem, a frase em Fátima, cuidamos de si, acompanha sempre o nosso marketing. No fundo, este caminho, estamos muito gratos por ele, foi uma aventura, porque ela nos trouxe sempre muitos clientes e muitos amigos. E no fundo é isto. É uma área fascinante, é uma área muito interessante, na qual me envolvi pessoalmente e estou muito contente por isso. Este é o meu pequeno testemunho que eu queria deixar, não sendo tão especialista na área da água como vocês são, mas pronto, é a minha pequena história que eu posso trazer aqui para enriquecer o webinar. É isso. Muito bom, muito obrigado. E de facto, Jorge, é preciso coragem para, quando se abre um spa numa zona religiosa e associar de facto o turismo religioso ao spa é de facto de muita audácia e coragem e perceber que de facto funciona, não é? E de facto interessantíssimo o que o Jorge dizia, que de facto o que é bom para a alma depois também tratamos o corpo, não é? Ou vice-versa, não é? Ou vice-versa. Se a nossa alma estiver boa, a partir do nosso corpo não sofre tanto. Temos muitos exemplos disso, não é? Infelizmente. Ora, se tratarmos também do corpinho, também a nossa alma vai no bom caminho. Sem dúvida. Grande verdade. Muito obrigado, Jorge. Passam as questões ao Jorge Heleno. É uma visão completamente diferente do conceito de spa, porque está associado ao turismo religioso. E já viram que temos aqui 2 vertentes completamente diferentes. A Lina com Talasso, o Jorge Heleno com turismo religioso e spa. Portanto, estão a ver que isto de facto são paradigmas completamente diferentes e interessantíssimos. E qual é a surpresa a seguir, Ana? Ou é a Guida? Liliana Ferreira. Liliana, estamos à espera. Olá, boa noite a todos. Antes de mais, quero agradecer o convite para participar nestas jornadas Wellness. E estou aqui para partilhar um bocadinho a minha experiência e a minha paixão no mundo dos spas. Tenho aqui uma pequena apresentação, vou compartilhar aqui a tela. Portanto, bom, falando um bocadinho do Satsanga Spa and Wellness, que é o meu novo projeto,
está localizado nos Vila Galé, ao longo do país. O Satsanga Spa tem uma vertente muito holística e todos eles estão equipados com piscina, sauna, banho turco, duche Vichy, temos o jacuzzi, portanto tem uma grande vertente da parte da água que é fundamental para o nosso bem-estar. Falando aqui um bocadinho, não estou a conseguir passar, ok. Deixei aqui uma frase que eu acho que é muito importante para todos nós: Life is all about balance. Acho que todos nós temos que encontrar o nosso equilíbrio para estarmos bem connosco próprios e fazer o bem. Nós, enquanto terapeutas, temos que ter esta paixão para proporcionar uma experiência relaxante e de bem-estar aos nossos clientes, e lá está, nós temos que estar bem em equilíbrio e também passar ao cliente todo esse bem-estar. Falando do conceito wellness, que traduzido em inglês significa bem-estar, mas eu acho que é muito mais que isso, é bem-estar e saúde. Tem várias vertentes e partilho aqui a roda wellness. Temos várias áreas, nomeadamente o corpo, a mente, a parte espiritual, a área social. Portanto, é importante nós focarmos em todas estas vertentes para estarmos em equilíbrio. No Satsanga Spa and Wellness, nós queremos promover uma experiência sensorial e para isso queremos estimular os 5 sentidos do cliente. Começamos por exemplo, o olfato. O cliente, quando entra no spa, vai sentir o nosso aroma Satsanga para remeter a uma memória, uma emoção. A audição, que é a música relaxante, que remete para um estado de mais tranquilidade. O paladar, nós oferecemos uma vida de boas-vindas, temos o nosso chá, o nosso ritual de chá no final do tratamento. Temos o tato, que tem a ver, claro, com a massagem. O toque é fundamental no spa, não é? Na massagem, toda a experiência é muito importante. E a visão. As áreas têm que ter uma harmonia a nível de cores, de luz. Muitos dos nossos spas já têm luz natural, quer na piscina, quer na zona de tratamentos. Portanto, temos que estimular todas estas áreas para promover uma experiência sensorial ao cliente. O nosso objetivo é estimular as emoções e assim a criar um vínculo emocional. O Satsanga Spa tem também a parte do ginásio. Nós trabalhamos também a parte da nutrição, portanto é muito completo. E falando um bocadinho da nossa marca que temos agora nos spas, que é a Algoderm, esta marca remete para as algas, para a água, e não poderia fazer mais sentido tendo uma costa a nossa costa tão grande junto ao mar, não é? Que pronto, daí ter esta marca associada aqui a Portugal. Em relação aos nossos pilares do Satsanga Spa and Wellness, nós queremos promover relaxamento e bem-estar aos nossos clientes. Os nossos ingredientes são naturais a nível de produtos que usamos, de grande qualidade, como já falei. Queremos promover também o fitness, a parte física, o bem-estar nessa área. A nível de nutrição, em alguns hotéis temos também esta componente, acompanhamento de nutrição para os nossos clientes. De um modo geral, queremos então estabelecer este equilíbrio para quem nos visita. Esta é só a parte final. Pronto, assim agora muito resumidamente, eu só quero partilhar que eu já fui terapeuta, neste momento estou a coordenar os spas, mas a minha paixão por este mundo faz-me, quero só apenas partilhar que nós temos que estar em equilíbrio, e daí que o wellness é tão importante para todos nós. As pessoas devem ir a um centro, a um spa, não só quando estão de férias, mas também como uma rotina diária, para cuidar da sua saúde e bem-estar. Eu já concordo com o que a Lina disse em relação à importância da água, não vou estar a
repetir. Portanto, venham ao Satsanga para ter uma experiência memorável connosco e estamos muito, vamos agora abrir os spas, portanto gostava de vos receber em breve aqui no nosso espaço. Obrigada. Obrigado, Liliana. Despartilha o ecrã. Ai, desculpa. Vou só aqui interromper. Ok. Interromper também, não fazia mal. Obrigado, Liliana. E aqui mais uma visão completamente diferente, ou seja, não é fácil gerir ou coordenar não sei quantos satsangas no país todo. São muitos. Sim, são muitos. Sim. E não é fácil conseguir coordenar tudo e, ou seja, tentar manter a mesma linha identificatória do satsanga, mas ao mesmo tempo manter a identidade de cada satsanga, porque cada um está integrado num hotel com um tema completamente diferente. Posso só acrescentar aqui um pequeno detalhe que agora me esqueci. Nós temos um menu que tem uma parte comum em todos os spas, não é? Os rituais satsanga, mas não quis ter as especificidades de cada local. Cada hotel tem os seus rituais de assinatura, que são com ingredientes locais, que remetem a histórias da zona. Portanto, tem uma área muito específica de cada local que acho que é muito importante para o cliente viver essa experiência do hotel que vai visitar. Exato, e da zona. Muito bem, portanto estão a ver que cada palestrante convidado hoje foi escolhido a dedo, portanto cada áreas completamente distintas, experiências completamente diferentes e é isto que de facto nos enriquece estas jornadas, sem dúvida, e foi a escolha correta. E a seguir, quem é que vamos ter? Só falta a Vina, não é? A Vina Teodoro. Exatamente, falta a Vina Teodoro, que é agora. Vina, boa noite. Boa noite, obrigado também, quero-vos agradecer pelo convite, por estar aqui. Então, um bocadinho da minha história, eu sou a Spa Manager do Anantara Vila Moura. Concordo plenamente também com o que a Angelina e com a Liliana disse, o Dr. Jorge está um bocadinho mais longe dos spas de Fátima e da religião, isso assim, foi coisa que nunca tive experiência. Mas claro que a água é super importante num spa, se não há água não é spa. Portanto, nós ali no spa temos todo um circuito de águas, temos o do Vichy, temos balneoterapia, trabalhamos muito com água. Também, para mim, o spa também tem que ter uma visão mais wellness, mais holística, porque acho que cada vez que as pessoas vão ao spa, o que elas buscam é uma experiência, e a experiência para os fazer mais felizes. E acho que a nível de wellness nós podemos participar e fazer bastante experiências super interessantes, misturando a água, que vai ajudar a relaxar, claro que está, e pegando nisso e depois fazendo toda uma série de tratamentos, seja à base também do ayurvédica, seja à base das massagens tailandesas, mesmo hoje em dia com as massagens energéticas, a massagem do Reiki, a massagem de sons, todas essas coisas se proporcionam para que a pessoa leve uma boa experiência e bem-estar. Juntando também, claro está, a parte do yoga, do pilates, ou mesmo aquelas pessoas que querem uma aula de ginástica, mais daquele conceito que a gente conhece, para o seu equilíbrio, se isso é importante, então é isso que nós vamos oferecer. Tentamos fazer cada vez mais experiências únicas, que sejam tailor-made, que sejam adaptadas àquilo que a pessoa realmente quer. É um desafio bastante grande, claro que é, porque além de termos coisas no menu, como as massagens que se fazem com os protocolos, depois temos coisas especiais só para aquele cliente, porque cada cliente é único e cada cliente quer algo para bem-estar, e então é isso que nós vamos oferecer, ou que vamos tentar oferecer, para que a memória que eles levem do spa seja uma memória agradável, feliz, e que queiram voltar, não só porque estão de férias, mas queiram voltar para o seu bem-estar do dia-a-dia. Por isso, todo esse enquadramento. Nós também no SPA também temos muito o conceito de termos, embora a Anantara haja por todo o mundo,
temos coisas que são idênticas em todos, em todo o lado, seja nas Maldivas, seja no Médio Oriente, ou seja aqui em Portugal, vocês vão encontrar, os clientes vão encontrar o mesmo género de tratamento, mas depois também temos aqueles tratamentos que são nossos, que são só portugueses. Para isso, contamos bastante com a ajuda do Marco e da Guida, da Aromas Nature, para nos irmos buscar certos ingredientes que nos podem fazer contar uma pequena história de storytelling a respeito do nosso Algarve, a respeito da história da Princesa Gilda, com as suas amendoeiras em flor, a respeito da laranja que temos tanto no Algarve, e vamos buscar todas essas coisas e contamos a nossa história, que também é enriquecedora, pois trabalhamos muito com o cliente estrangeiro, que fica a conhecer também um pouquinho mais do Algarve e fica com interesse também de conhecer outras coisas. Essa é um bocadinho a minha visão de spa, um pouquinho mais holística, também como trabalhei muito tempo também com a Six Senses, que também trabalhava nessa parte holística, foi essa parte que eu trouxe também comigo. Pronto, e é um bocadinho da minha apresentação. Obrigado, Vina. Isso era o que eu ia dizer, não é que tu só guardaste para o fim. A Vina também tem uma grande experiência a nível internacional enquanto formadora da Six Senses, não é? Sim, trabalhei muitos anos na Six Senses, desde que a Six Senses esteve na Penhalonga, eu trabalhei sempre lá. Comecei como terapeuta e acabei como corporate trainer, ou seja, formadora a nível internacional, fazendo aberturas de spa pelo mundo fora. Portanto, estão a ver que a Vina traz uma bagagem cultural em termos de spa de coisas completamente dispares. O que se vive num país, no outro lado do mundo, culturalmente interpretam as coisas de forma diferente e mesmo os procedimentos são diferentes, porque tem a ver com a parte cultural de cada país, não é? E essa riqueza é incrível. O maior desafio foi dar a mesma formação no Médio Oriente. Esse realmente foi o maior desafio que eu tive. E tinhas que dar formação de burca? Desculpa, só a pergunta. Mas não tinha que dar formação de burca, mas era muito complicado porque não podia ir para todos os lados, não podia juntar toda a gente, então era muito seletivo a esse nível, porque tinha que ter sempre um grande plano, estudar muito bem quem é que nós tínhamos, quem era muçulmano, cheguei a ter muçulmanos, budistas, cristãos, ortodoxos a fazer a formação, e então aí tinha que ter, enquanto o budista, por exemplo, as miúdas budistas não se importavam que houvesse homens também na formação, os cristãos também não, o resto já não, e então tínhamos que ter sempre isso em atenção. Se fazia formação com uns, não podiam estar outros, era um bocadinho complicado a esse nível. Depois, por exemplo, não podia entrar no spa do lado dos homens, mesmo que se quisesse ver como é que estava, se estava tudo arrumado, se estava tudo, ou tinha que esperar que o spa fechasse para poder ir, senão não podia ir, não podia ver, não podia entrar. Bem, grande desafio mesmo. E falaram os nossos 4 palestrantes, Guida e Ana, o que é que têm a dizer antes de passarmos às questões? Bem, eu para já queria agradecer porque as explicações foram incríveis e lançaram aqui o tema para uma série de subtemáticas que vamos abordar. E antes de passarmos e de voltarmos à água, que é o nosso grande tema, e não querendo deixar fugir aqui a experiência da Vina já, e peço desculpa, mas Vina vai ter que ser já, o Jorge Heleno falou-nos aqui um bocadinho que nós fazemos um trabalho honesto, com técnica e válido, e que eu concordo, e é muito certo. Pegando nestas palavras e com a experiência internacional, Vina, há assim tanta diferença. Nós estamos a trabalhar de uma maneira que é um enquadramento que vai em linha com aquilo que se faz. O que é que na sua experiência nós fazemos de diferente, para melhor, para pior, etc. E como é que nós podemos pegar em outras experiências que sejam feitas lá fora e enriquecer também a nossa, tendo em conta, por base também, não só este trabalho honesto, a técnica, etc., como o storytelling que nos esteve a falar, ou seja, somos um país diferente, temos coisas distintas, como é que nós podemos ir agregar e como é que nós podemos ir buscar aquilo que são experiências e mais-valias internacionais e enquadrar dentro daquilo que é o nosso segredo, não é? Os nossos tesourinhos, no fundo, não é? E contarmos uma história e termos aqui uma experiência única, que é, no fundo, aquilo que nós pretendemos dar.
Eu acho que isso tudo ainda só se vai conseguir com muita formação. Tem que se mesmo apostar a nível de spas nos nossos. Aquilo que eu vivi a nível lá fora, o que eu acho é que há mais formação do que nos nossos, sinceramente. É a única coisa diferente que eu acho. E temos que apostar muito mais na formação. Formação, a fazer roleplays, para que as nossas terapeutas estejam completamente à vontade, para que haja uma entrega. Depois temos também, como o Dr. Jorge disse, é verdade, as terapeutas têm 2 bracinhos, mas também acabamos por trabalhar e darmos muito da nossa energia. Então também deve de haver aqui algum controle, tentar ver o que é que elas fizeram, o que é que elas não fizeram já durante o dia, e também cabe-nos a nós, às vezes, como coordenadores, também ver isso e tentar alinhar isso. É muito importante o nosso equilíbrio, muito, muito importante. Acho que cada vez mais devemos estimular todas as pessoas que trabalham no spa a encontrarem um equilíbrio, e ao encontrarem esse equilíbrio estão muito melhor elas ou eles para poderem dar depois ao cliente. Mas tudo isso é formação e mais formação. Sem dúvida. É formação e formação. E nós que estamos no terreno sabemos bem da importância e do fundamental que é, também porque as coisas estão sempre a mudar, e já vimos que isto muda de dia para dia, não é? E os paradigmas mudam e as circunstâncias do momento mudam, e de facto é uma constante evolução, e toda a gente sabe que me conhece que investir em formação não é só dar formação, mas também eu próprio tenho que investir em formação para crescer e conseguir sempre estar um passo um pouco mais à frente para as exigências que acontecem. E qualquer profissional que esteja a ver, é assim, quem não investe em formação fica para trás. Ou se vai... Se passar um ano sem formação, já acho que não estou bem. Tenho que ir para a formação. Eu própria tenho que também estar a aprender e tenho que ter formação também para mim. E não paro, estou sempre também, estou como tu um pouco, também estou sempre a tentar atualizar-me, sempre a fazer mais e mais e mais e mais. Tanto, por exemplo, agora nesta pandemia, se eu vos disser que eu cheguei a estar 4 e 5 horas em frente ao computador em formação, não é mentira. Tive tudo aquilo que eu pude aproveitar, tudo aquilo que eu sou um estilo esponjinha, tudo aquilo que eu posso aproveitar de formação eu aproveito. E tem para que depois também dar. Tem que ser mesmo assim, foi uma forma de rentabilizar o tempo. Claro. Sim, na nossa área somos tipo surfistas, ou apanhamos a onda ou então adeus, ficamos para trás, não vale a pena, não é? Ana Guida, mais alguma questão ou comentário que é para eu depois lançar aqui? É assim, eu não vou resistir, eu não vos vou deixar falar, eu não vou resistir aqui a um comentário, a uma afirmação, por causa do Jorge Heleno, e isto fez-me lembrar uma coisa que eu vou chutar ali para o Jorge, porque eu não resisto mesmo. Alguém diz, é de louvar um hoteleiro ser um apaixonado pela área do spa e compreender tão bem o lado dos terapeutas, bem-aja. Isto tem um segredo. Isto tem um segredo, eu posso desvendar o segredo e quero lançar a batata quente para o Jorge. Isto é um segredo e é público. O Jorge Heleno é uma pessoa que eu admiro imenso, e ele sabe porquê. Porque não basta o saber gerir e o saber mandar e o saber coordenar, mas é importantíssimo saber fazer. O Jorge Heleno, de facto, é atípico, não conheço mais ninguém no país que fez isto. Portanto, além de ser diretor do hotel, não é? Ele tem formação na área de spa, porque quis saber, e tem uma série de formações, porque quis saber como é que era para poder fazer as coisas. E este saber fazer, lá está, a formação. Pode nunca ter executado, mas o saber fazer e qual é o sistema processual das coisas é fundamental. Jorge, quero contar aqui um bocadinho aquilo que eu já sei. Nós nunca sabemos se é a sorte, se é o acaso, se é a vontade. A verdade é que eu tinha alguma tendência para as coisas orientais e diferentes, e quando surgiu o spa, eu estava numa fase na minha vida que eu disse assim, olha, isto vai-me dar muito prazer ir pôr as mãos na massa e saber como é que é. E assim foi. Fui para a escola, aprendi a quiromassagem, aprendi a tailandesa, aprendi a ayurvédica, estas coisinhas todas. E isso deu-me um enriquecimento pessoal muito grande, não é? Porque nós
sabemos que há coisas que a nível espiritual ou energético que nem toda a gente acredita ou tem essa sensibilidade para vivenciar essas situações, mas há todo um lado prático também destas questões, um mundo que é um mundo às vezes até um bocadinho, eu digo, às vezes até um bocadinho feminino, mas não necessariamente. E foi interessante, foi muito enriquecedor a nível pessoal, porque aprendi muitas coisas, partilhei, vivi com outras pessoas e sobretudo dá-me uma grande tranquilidade hoje em dia, porque de facto acho que vos compreendo, acho que sou capaz de perceber o que é que está em causa e partilhar e também dar o meu conhecimento de outras áreas, não é? Porque há outras partes das coisas, não é? Há a parte financeira, há a parte técnica, há a parte da manutenção, como eu referia, há a parte dos horários e das cargas horárias e da responsabilidade e da nossa postura perante o cliente e, digamos, a cultura do hotel, não é? Se há coisa que eu admiro, e a Vina falava no Sixth Sense, é eles cultivarem muito além daquilo que eu sei, até, por exemplo, a inteligência emocional, e preocuparem-se não é só os protocolos, mas já vão muito mais longe, já vão ao ponto de partilhar isso, a questão emocional do cliente, e têm skills e têm capacidades para fazer isso, não é? Isto é tudo um mundo para descobrir, não há fronteiras, para quem tiver vontade, e pode sempre aprender, como a colega dizia, não é, a Vina? Isto é um mundo fascinante. A verdade é que nós, quando olhamos para pessoas felizes, interrogamos de onde é que vem essa felicidade. E muitas vezes vem desse equilíbrio alimentar, até de uma certa disciplina, da roda da vida, de saberem equilibrar várias partes da vida, não é? Que a roda da vida é muito, tem que se lhe diga, não podemos deixar nenhum dentinho para trás, nenhuma parte, porque sempre um dia toca à porta e nos diz que está a fazer falta, não é? E vocês da área do spa têm muito essa noção que outras pessoas da área da gestão como eu não têm habitualmente, não é? Mas é um mundo muito importante e a gente vê sempre que esse mundo é essencial, não é? É esse equilíbrio. E nós nos spas podemos dar às pessoas efetivamente uma parte muito importante dessa que estamos a falar, dessa parte da vida, não é? Nós temos que nos saber cuidar, temos que nos saber mimar. Acima de tudo, para podermos mimar os outros, como a Vina diz, temos que cuidar de nós. E esse cuidado, estes terapeutas terem esse equilíbrio, eu noto ao longo da minha experiência de 14 ou 15 anos de direção do spa, que é fundamental, não é? Se a pessoa não está bem, também não pode pôr bem os outros. Isso eu acho essencial. Mas voltando a essa história simples, quer dizer, foi um calhar, mas também foi um descobrir. Foi muito bom, foi um descobrir e hoje dá-me uma imensa tranquilidade. É isso. É isso. Muito obrigado. Eu avisei que isto hoje ia ser bombástico, porque há aqui segredos e revelações absolutamente incríveis, a sério. E de facto as paixões vêem-se, é assim, quem de facto é apaixonado trabalha com paixão e com amor e com empenho e as coisas vão andando para a frente, aconteça o que acontecer, é uma grande verdade. E Diana, antes das questões, tem mais algum comentário? Eventualmente eu estava a ouvir os palestrantes e estava assim a voltar ao passado, há 15, 16 anos, quando começámos os dois nisto, não é? Começámos mais ou menos ao mesmo tempo, e estava a analisar o quão mudou nestes 15 anos esta abordagem holística, digamos, ou esta visão holística, ou pelo menos esta vontade de falar desta visão holística do indivíduo, não é? E é fascinante porque nós estamos aqui a falar do novo paradigma e eu acho que o novo paradigma, não sei qual é a vossa opinião e é isso que eu gostava de perceber, se é ou não isto mesmo, é passarmos a olhar para nós próprios e para os nossos clientes nesta perspectiva holística. Se é essa ou não, na vossa visão, obviamente, este novo paradigma que vem aí, que está em mudança, eu acho que a mudança está a acontecer. Qual é a vossa opinião? Sei que eu pessoalmente conheço a opinião mais ou menos de cada um de vós,
mas gostava de perceber se realmente concordam ou não com isto. Que em 15 anos muita coisa mudou de facto. E a questão é para quem? Qualquer um pode se pronunciar, porque acho que qualquer um tem a dizer, o Jorge, a Helena, a Liliana, a Divina, a Angelina, portanto acho que pode falar, força. Sim, de facto, nós somos um ser holístico, temos que considerar as nossas várias esferas, não é? A física, a emocional e espiritual, portanto, foi como já falei há bocado um bocadinho, nós temos que estar em equilíbrio nessas 3 esferas para fazer um bom trabalho e fazer promoção da saúde aos nossos clientes. Pronto, é só isso. Mas é não é... É o novo paradigma. Não, está a acontecer a mudança, já está a acontecer. E é uma realidade atual, tem poucos anos, sim, certo? Sim, Concordam? sem dúvida. Sim. Dina, Lina, Jorge, digam, manifestem-se. Eu concordo plenamente, eu concordo que para já temos que ser nós primeiro, nós temos que buscar o nosso equilíbrio, temos que ver aquilo que realmente nos traz alegria, nos traz felicidade no nosso dia-a-dia. Temos que estar em equilíbrio, temos que estar bem para depois podermos transmitir isso aos nossos clientes. E eu acho que é por aí, é por essa via que nós vamos. De fazer ali o equilíbrio entre tudo, entre o corpo, entre a mente, entre termos noção também daquilo que comemos, porque também nós somos aquilo que comemos, beber mais água também, porque é muito, muito importante, relembrar também a nós e os nossos clientes que também temos que beber mais água, e eu acho que é por aí, é esse equilíbrio que toda a gente busca, não é fácil de encontrar, mas que temos que tentar fazê-lo para estarmos bem e colocarmos os outros também nessa linha e estarem bem também eles próprios. A Dina vem da escola Six Sense, onde parece que essa questão do dualístico já era, essa abordagem, ou essa visão já era natural, mas cá em baixo no Algarve não era, pois não, Angelina? Ou era? Há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, não a tua visão, mas a visão do setor. O que é que o setor, qual era o posicionamento do setor há 10 anos ou 15 atrás? Eu regresso um bocadinho antes, era uma evolução do Health Club para o spa, portanto era luxo, era ostentação e o spa eram evasões para uma classe social, basicamente. Agora, equilíbrio era para um nicho muito pequenino, que atingia muito mais os francófonos, os franceses, os suíços e os do centro da Europa também, bastante através da prevenção de saúde. Mas eu acho, pessoalmente, que hoje acho que cada vez mais estamos conscientes que nós somos inteiramente o que pensamos. Portanto, se não trabalharmos o nosso pensamento, mais do que tudo, não conseguimos controlar, seja a alimentação, o resto do equilíbrio. Este é o software. Para trabalharmos todo o hardware, tem que ser o pensamento. Eu, na minha opinião, é um percurso, é uma vivência até ao último dia desta vida. Para mim só faz sentido assim, trabalhar a minha mente, porque eu sou inteiramente responsável por ser feliz. E sou eu inteiramente. Os outros, eu não controlo ninguém. Eu simplesmente posso tentar entrar em empatia com as pessoas, tentar ouvi-los em escuta ativa para fazer o tal tailor-made que é tão difícil, muitas vezes, porque estamos agregados a tempos, a salas, tudo menos o privado e individual. Normalmente tentamos manipular, de certa forma, na minha opinião, os tratamentos, seja o que for, o que tenhamos disponível, o estoque. Portanto, para falarmos verdadeiramente, o que eu acho é que sou inteiramente responsável pelo meu pensamento. Logo, sou inteiramente responsável pela minha vida. Não é o marido, meus filhos, meus amigos, não são ninguém. Sou eu. Então, se eu sou assim, eu tenho que perceber a importância que tem a água para mim, a importância que tem a alimentação. Este equilíbrio e a roda da vida, Jorge, é tão difícil, não é? Andamos sempre a equilibrar, e a vida é o equilíbrio.
é equilíbrio no desequilíbrio. E claro que sim, hoje cada vez estamos mais conscientes, Guida, que esta é a nossa responsabilidade. E nós normalmente notamos isso quando nos retiram tantas coisas, até os luxos, seja o que for, o que a gente valoriza mais é a parte mais simples da vida. Olha, para mim foi ir passear à beira-mar, pôr o pé na água, foi extraordinário, foi uma sensação única depois de estar uns meses fora. Portanto, a simplicidade e aprender a viver a vida assim. Eu acho que hoje estamos todos mais conectados nesse sentido, nós os humanos, espero eu que seja assim. E tu és uma prova viva disso, não é? Tem que ser. O pensamento manda. Eu vou dizer isto e sabes que é com muito carinho, e eu espero que a plateia não vai ficar ofendida, porque isto é com muito carinho. É o primeiro dinossauro que eu vejo correr maratonas. Portanto, aos 55 anos. É a prova de que o que manda, e de facto é a motivação, é a cabeça, e tu és uma prova viva disso. A forma como corres e como levas os teus objetivos, corre na verdadeira acessão da palavra, não é? E o treino que fazes, mental e físico, é de facto fascinante, sem dúvida. Marco, deixa-me só fazer aqui uma pergunta, porque eu não queria deixar escapar aqui algo que o Jorge disse, e eu queria enquadrar aqui com a Lina, temos uma especialista em água, e falou-nos aqui da questão da água com a saúde e com o espiritual. Lina, a água e o espiritual, há aqui um corpo-mente muito, muito interessante a desenvolver, e a parte espiritual desenvolvida pelos rituais de água tem todo o sentido. Água é purificação, pronto. No fundo é o renascimento, é a nova etapa. Estamos a falar na vertente holística, faz parte, é integral, faz parte de nós. Nós somos água, portanto, o que me entristece é que, no fundo, termos essa consciência, muitos que têm essa consciência, continuar a poluir. Mas em relação ao spa, em relação a tratamentos, existem imensos e está, na minha opinião, esta história do holismo, do todo, do ser humano, nós não conseguimos ser desfragmentados. Somos um todo. Nós não nos conseguimos dividir. Só que muitas vezes o eu cego fica muito, muito grande e não nos mostramos aos outros. Pela dificuldade, se calhar, de aceitação, do julgamento, seja o que for. O que eu acho é que, no fundo, o holismo está em todos os ativos, no sentido água, temos tratamentos, imaginem um vichy a 4 mãos, Jorge. Ou a 4 mãos, são quantas pessoas? São dois seres vivos? Não, são mais. E temos o cliente, são três energias diferentes. 3 energias com o mesmo propósito, que é isso que se pretende, não é? De manter um equilíbrio naquele espaço-tempo, seja na massagem. Claro que é energético. É, além da experiência mecânica, além da experiência da manipulação, além da experiência e dos benefícios que a terapia traz, temos a vertente energética, acima de tudo. E normalmente, pela minha experiência, o vichy a 4 mãos é sempre mais o feedback dos clientes é sempre mais uma experiência energética, no fundo, do que o relaxamento é muito mais mental do que propriamente físico. Não sei se respondi a toda esta questão. Sim, pela parte que me toca, acho que foi muito claro e de facto eu partilho, a água é espiritual e conecta-nos a um todo, a este sentimento de pertencermos a um todo maior, não é? Quer seja o universo, unidade. Ao planeta Terra. Claro que sim, claro que sim. Desculpa, ao planeta Água.
Se calhar vamos a algumas questões e depois vamos continuar esta conversa interessantíssima. Sim, Guida. O Jorge Heleno acabou por não se pronunciar sobre a questão que eu tinha colocado. Não sei se quer dizer alguma coisa. Recordo-me, Guida, qual era? Tinha a ver com se esta visão holística de ser humano é ou não o novo paradigma. Epá, no fundo, aquilo que temos aqui a falar, não é? Eu acho que sim. Ontem estava a falar com uns amigos que têm uma filha a cursar agora mestrado na Universidade Nova e eles têm como opção obrigatória umas determinadas cadeiras completamente fora da caixa. Nomeadamente, ela estava a ter aulas de yoga. Ou seja, na Universidade Nova eles quase que impõem cadeiras que obrigam os alunos a sentir outras coisas e a viver outros universos, não é? E aí está para mim uma visão de vanguarda diferente, não é? Agora, nós que trabalhamos na hotelaria, trabalhamos com pessoas, cada vez mais precisamos de ter essa visão holística, eu acho. Não basta a tal visão mecânica do protocolo e estar lá mecanicamente tudo bem feito. Precisamos de mais para conseguir chegar aos nossos clientes. E se nós tivermos essa capacidade, aí sim conseguimos, penso eu, resultados no futuro muito positivos, não é? Isto mexe com muitas coisas, mas acho que é possível e que podemos treinar as nossas equipas muito nisso. Eu, por exemplo, agora, não querendo falar daquela coisa que a gente sabe, mas eu dizia às minhas equipas, olhem, por favor, vocês não são polícias, a gente quer cumprir as normas, queremos ter isto aqui tudo higienizado e tudo bem, seguro, mas nós somos hoteleiros. O hoteleiro quer receber as pessoas com amizade, com amor, com carinho. Se nós formos atrás de certas regras de uma forma muito intrusiva, nós quase que somos uns polícias. E, portanto, há que ter esta visão. Qual é, no fundo, o nosso papel? As pessoas, quando vêm para um hotel ou para um spa, querem relaxar, querem sentir-se bem, não é? E, portanto, as pessoas já estão às vezes muito pressionadas pela sua vida, pelo seu dia-a-dia, e nós temos que ter essa capacidade de não é esquecer, mas falar de outra maneira. A maneira como falamos, quer com o corpo, quer com as palavras, é muito importante. E eu acho que esse paradigma novo, se nós conseguimos treinar as nossas equipas a esse ponto, nós vamos conseguir resultados muito melhores, na verdade, não é? São coisas que às vezes não se aprende tanto nas escolas de estética, como também não se aprende nas escolas de gestão, que há muitas pessoas que têm uma longa experiência prática e que de forma intuitiva foram aprendendo e fazendo muito bem tudo isso. Por exemplo, as pessoas que têm muita experiência a lidar com o público vão bebendo esses ensinamentos e funcionou assim, funcionou assim, e têm uma experiência muito grande, mas a gente nova que chega aos locais de trabalho, nós se calhar temos que dar um passo ou dois mais à frente, rapidamente, para os ajudar no sentido de eles poderem perceber e adquirir essas capacidades. E tem a ver com a visão holística, nós sabemos que há um cliente que às vezes quer uma massagem, mas no fundo quer é desabafar. Isso é muito antigo, não é? No fundo ele quer falar e quase que esquece a massagem, não é? Isso é uma situação muito habitual, não é? O cliente precisa desabafar. Mas há outras situações muito importantes em que o cliente precisa de uma capacidade muito mais à frente nossa, da tal visão holística, não é? Eu acho. O cliente nem sabe às vezes o que quer, mas nós soubemos observar, conseguimos lhe dar aquilo que ele precisa. Eu penso que é isso. Sem dúvida. Sem dúvida. E cada vez mais é preciso investir muito nesta área do PNL, do psicológico, da análise comportamental do cliente, fazer a leitura do cliente,
E eu acho que vamos, eu estava para ir fazer questões, mas isto fez-me lembrar uma coisa eu vou entrar por aí e depois vou às questões. Que é vai surgir o novo paradigma dualístico com esta fase toda que estamos a passar, e vai haver mais um patamar dentro do holístico, não vai ser só o emocional, o físico e o espiritual, mas vai surgir, entretanto, não sei se vai ser com este nome, mas não tenho dúvidas que vai surgir o quarto patamar, que será o dimensional, que terá a ver mesmo com esta área, com a dimensão da pessoa, com o enquadramento da pessoa em determinada realidade, portanto, esta leitura do corpo, portanto, ou seja, o técnico conseguir fazer a leitura da dimensão da pessoa, em que fase está, isto vai ser muito importante neste novo paradigma do wellness e do bem-estar e do spa, penso eu. Mas nós vamos continuar a falar disto depois de duas perguntas. São 3 perguntas que eu vou transformar numa para despachar esta parte, e vocês vão perceber porquê. Porque nós todos, em off, antes de entrarmos em direto, todos os palestrantes concordámos com uma coisa, que foi não falar de Covid e não falar de pandemia. Nós estamos aqui para falar do wellness, de spa, de saúde pela água, e não queremos alimentar mais pandemias. Mas surgiram 3 questões que eu quero despachar para continuarmos a conversar desta dimensão muito mais interessante. As 3 questões eu vou transformá-las numa, porque todas referem a mesma coisa, e eu vou lê-las. Então, devido à situação atual da pandemia, espero que passe rápido, as terapias de spa que envolvem água estão indisponíveis ou podemos frequentar tranquilamente? Isto é uma pergunta, a outra que vai dar ao mesmo, no contexto em que vivemos, como vamos gerir a nossa segurança e do cliente, especialmente com a água, e a terceira, como estão a preparar os vossos spas para dar cumprimento às normas da pandemia. Portanto, quem é que quer responder? Liliana, Jorge, Vina, Angelina, basta responder uma pessoa. Eu começava pela Liliana, que já abriu uma série de spas. A Liliana abriu hoje. Portanto, a Liliana está na linha da frente. A Liliana está na linha da frente, abriu hoje uma série, teve uma pilha de nervos, foi um dia cheio de coisas boas, não é? Cheio de stress, porque tudo a abrir ao mesmo tempo. Não é fácil, porque se abrir um é difícil. Ter não sei quantos a abrir ao mesmo tempo, Liliana, isto é um grande desafio, sim. Então, estamos agora, a parte dos tratamentos com água não vão estar disponíveis nesta fase, portanto Vichy's, jacuzzi, sauna, banho turco, estão todos encerrados, mas tudo o que é tratamentos de gabinete vamos fazer com as devidas precauções. Temos equipamentos de proteção individual, temos a parte de higienização das salas, das mãos, claro, do espaço, portanto estamos a tomar todas as medidas necessárias para quer a segurança do cliente como dos colaboradores. Sim. E as piscinas podem ser já utilizadas? As piscinas neste momento podem frequentar, sim, sim. Posso dar uma ajuda aí? As piscinas, sim, as piscinas podem ser frequentadas por causa do cloro, que já está provado que não há riscos de contaminação, obviamente sem aglomerados, sem aglomerações. Tudo o que é jacuzzis, saunas, banhos turcos que emitam vapor, ou sejam temperaturas em que emitam partícula para o ar, esses aí é que não podem ainda funcionar e não vão estar a funcionar, não é, Liliana? E teremos o distanciamento social a nível das preguiçadeiras, vão estar separadas com a distância recomendada, portanto, sim, e tudo vai funcionar por marcação, quer a ida à piscina, como ao ginásio, as marcações das massagens já era por marcação, as massagens já era por marcação anteriormente, portanto, temos todas as medidas definidas para que tudo corra bem, sim. Eu estou-me a rir porque está a surgir mais uma questão sobre... nós não queremos falar de Covid. É a última questão sobre o Covid, ok? Que é a massagem de pedras quentes ou a massagem Satori, por exemplo. Pode ser feita a pedras quentes. Liliana, o que é que achas? Ou Angelina, ou Vina, ou Jorge? Ninguém responde. É assim, a Satori, a questão aí é o vapor, não é? Ter as partículas, exatamente, e as pedras quentes é a mesma coisa. Eu recomendo nesta fase inicial não fazer, por essa razão, sim. Evitar que haja vapor no ar, porque é assim, se a cliente estiver contaminado, só para não libertar, se espirrar, depois pode ficar partícula em suspensão no vapor. Nesta fase,
até novas ordens, eu acho que sim, mais seguro será tudo o que imita vapor, resguardarmos e termos algum cuidado. E pronto, foi a última questão que vamos responder hoje sobre Covid, aviso já, porque nós queremos que isto continue aquela linha bonita de raciocínio que estávamos a ter, que estava tão profunda. Entretanto, uma questão para a Lina. Lina, ao acordar, qual a temperatura da água que recomenda para beber num copo de água morna ou frio, logo pela manhã? Podem beber água quente, podem beber água morna, o importante é hidratar, porque aí é água da torneira. Portanto, eu estava a falar, se fosse água do mar, também seria indiferente. Podiam beber um copinho pequenino que só lhe fazia bem. Mas em termos de hidratação, hidratas tanto com água quente como água fria, ou água tépida. Portanto, hidrata-se. Não há relevância nenhuma em relação à temperatura de hidratação. Em relação ao banho, não, é diferente. O banho que eu vi na questão, tomar banho, sim, tomamos banho na nossa temperatura e eu aconselho isto, façam essa experiência. Nós vamos tomar o nosso duche, ou o nosso banho de imersão, seja o que for, mas vou falar agora mais no duche. O duche com água, com a temperatura que nós achamos adequada para nós. Normalmente o português é quentinho e tal. O que eu quero, o que eu gostaria muito, era que vocês fizessem uma experiência pelo menos 10, 12 dias e depois de tomar o seu duche, fazer a sua higiene, no final vamos colocar água fria na sola dos pés. E vamos fazer uns quadrados, nós chamamos uns quadrados, mesmo na arcada plantar, com o chuveiro. Mas esperar pelo menos 2, 3 minutos, até a sensação do frio deixar de ser frio. E passar para a outra perna, para o outro pé, peço desculpa. Depois fazermos uns jatos do pé até ao joelho, em direção sempre ascendente. E do outro também. Se nós levarmos isto até à zona abdominal, vocês vão verificar que a vossa pele fica mais nutrida, façam essa experiência. Se fizessem durante 21 dias seria excelente, mas se façam durante 10 dias pelo menos, para ver já a textura da pele, o colagênio, porque estamos a nutrir e estamos a irrigar também. E para quem faz desporto, faz o mesmo, tem que fazer, que é para eliminar o ácido lático. É fundamental os resultados que tem, simples, a água. E simples, 5 minutos extra no nosso duche. Este é um conselho que eu gostaria de vos dar no sentido de fazer essa experiência com vocês. No banho normal, no duche. Claro, banho de imersão teríamos de terminar num duche, exatamente. Boa, fantástico. E depois é assim, a temperatura de beber a água, isto depende da cultura, nenhuma verdade é uma verdade. Portanto, os chineses dizem que à refeição deve-se beber uma bebida à temperatura corporal, por causa de facilitar o processo de digestão. Se formos para a Índia, dependendo da energia da pessoa, tem que se beber água mais quente ou mais fria. Portanto, não há regras, depende da cultura, depende daquilo em que acreditamos e, como dizia a Alina há bocado, aquilo em que acreditamos é tudo. Se eu acreditar que a tampa desta caneta me vai fazer muito bem e que eu não vou adoecer, provavelmente eu não vou adoecer. Mas no dia em que eu perder a tampa da caneta, se calhar vou arranjar um problema. Portanto, depende também da forma como encaramos as coisas, não é? Portanto, é um bocadinho por aí. Eu, por exemplo, só bebo água gelada todo o ano, seja verão ou inverno, e é a forma como eu me sinto bem. Se eu beber água quente, não me vou sentir bem. Portanto, não vale a pena contrariar a natureza de cada pessoa. Cada pessoa é que tem que encontrar o seu equilíbrio e cada pessoa tem que encontrar a sua temperatura da água para beber de manhã. É uma questão de fazer vários testes e ver como se sente melhor. Não é assim? Guida e Ana, a seguir. Olha, eu queria só, antes de passarmos a outro tema, porque falámos aqui um bocadinho do reter talentos e questão de equipas, e eu acho que isto é um tema que nós, nesta área, temos que tocar antes de passarmos ao próximo. Falámos um bocadinho em espiritualidade e falámos um bocadinho em ligação corpo-mente-espírito. E começámos a falar um bocadinho aqui da questão das equipas. Sem querer alongar demasiado na questão, por esta questão,
e tendo em conta a questão da empatia e das experiências, como é que nós vamos conseguir transportar todas estas questões e conseguirmos reter equipas, porque se calhar este é de facto o grande desafio, o maior desafio que temos pela frente, ainda mais do que atrair clientes é reter as equipas, ou não? Por favor. Linda, que já está a abanar a cabeça, peço o resto. Nós temos que reter as equipas para melhorarmos toda a qualidade. Se não conseguirmos, mas entretanto tem que haver alterações. Temos que deixar de ver os terapeutas para a produção. É aquilo que estávamos a falar há um bocado, respeitá-los também. Porque as pessoas têm que trabalhar, têm que estar equilibradas, não é, para trabalhar. Ok, tudo bem, todos nós, seja em que função for. Agora, temos para reter, têm que ser valorizadas como tal. Eu, na minha, adoraria ter uma equipa a ganhar muito dinheiro, a exigir muito, porque eu só posso exigir se eles se sentirem também devidamente pagos. Claro que não estamos a falar, quando eu falo pagos, não falo simplesmente só no dinheiro, há outros valores aí que temos que conhecer, mas fundamentalmente é mais exigente depois em termos de formação. Estão muito mais atentos às formações, fazem mais formações para investir na sua carreira. O que eu noto aqui no Algarve é que está-se a desvalorizar imenso algumas formações, porque aprendem um workshop, etc. e é suficiente. Não, tem que ir às escolas, tem que aprender, tem que investir. E nós, em termos de SPAs, temos que valorizar esse investimento e continuarmos também com formação, sempre, para acrescentar valores. Eu acho que é também através da formação que se retém as equipas, mas é necessário o cliente, nós vendemos a evasão, a Portugalidade, seja empatia, o que for. Mas o cliente, quando vem, principalmente nós que trabalhamos com turistas, não é? Temos a fidelização é menor nesse sentido, porque o cliente não vem todos os anos para o nosso hotel, não é? Mas quando o cliente é um repeater e volta e vê a pessoa, fica muito contente. Gosta muito, identifica o terapeuta, o que gostou, e isso é uma mais-valia para o spa. A união, a equipa, é a família, para receber e para se comunicar entre todos, porque já se conhece os gostos, já se sabe exatamente quais os pontos que tem que se valorizar mais ainda em determinados clientes. A retenção é fabulosa, principalmente 3 anos para mim é um sonho. Eu tive equipas com retenções muito longas e foi uma família, não tenho neste momento, já com tantos anos, mas ainda tenho alguns, e é muito gratificante eles darem feedback do cliente e como está este ano e como estava no ano anterior, e para conseguirmos aproximar-nos bastante dele e ir ao encontro das necessidades. É isso. Muito bom, muito obrigado. Ana Guida, mais alguma questão? Se mais alguém se quer pronunciar sobre a questão que a Ana colocou, eventualmente. Eu acho que a Angelina já disse bastante, já falou um bocadinho sobre tudo. Realmente, para termos uma equipa, tem que ser remuneradas como deve ser, mas tem que haver também um reconhecimento e tem que haver aquilo que hoje em dia se começa a falar do salário emocional. Ou seja, a pessoa tem que estar bem, tem que estar para poder trabalhar e só assim é que vamos conseguir ter equipas, porque senão vai ser muito complicado. Trabalharmos realmente quase como uma família ou como uma família será o ideal. Concordo plenamente com o que a Angelina disse. Salário emocional? Sim. É a primeira vez que ouço essa expressão, curioso.
Muito tal e qual curioso. como há Ministério da Felicidade, já há certos sítios que também já têm o salário emocional. E Muito já há pessoas a trabalharem também nessa área e formações a nível dessa área. E Então, em que é que se traduz um salário emocional? Eu tive um ex-patrão que diz que se pudesse pagar com beijinhos e abraços éramos todos muito mais felizes. Não é isso. Estamos a falar desse salário emocional. É o salário, se você ser remunerada exatamente naquilo que está a fazer, com um bom salário, claro está, e depois a nível de ter um reconhecimento, de haver bastante feedback para essa pessoa, de ser reconhecida, não ser só de haver formação, tudo isso já faz parte do salário emocional. O reconhecimento, o feedback, a formação fazem parte do salário emocional. Muito bom, muito bom. Muito interessante. Isto hoje, eu avisei que isto hoje ia ser muito giro. E está de facto a ser muito interessante. Ana e Guida, parece que nos acabou de cair mais uma perguntinha. Desculpa, agora vou tirar a voz outra vez à Ana e à Guida. E diz: precisamos que o Jorge dê formação de hotelaria versus spa para que as terapeutas se motivem. Estou há quase 3 anos no mesmo local porque adoro o meu local de trabalho, embora a gestão de marketing no local esteja aquém. Reconhecimento, muito importante. Portanto, Jorge, aqui um grande desafio para o Jorge começar a dar formação, a dar formação nesta área, portanto, acho muito interessante também. Mas dar formação a quem? A questão é que se coloca, não é? Aos diretores de hotéis? Provavelmente aos diretores de hotéis, sim, que é o que porque esta menina é a mesma que ficou muito feliz de saber que o Jorge também tinha formação na área técnica de spa, portanto, e era o que ela dizia, nota-se, e ela acaba de dizer, aos hoteleiros, exatamente, principalmente aos hoteleiros, para perceberem como é que se deve ver um spa, porque há muito esta queixa, de facto, dos técnicos, de que nem sempre as direções, os diretores ou os CEOs dos hotéis veem o spa naquilo que nós entendemos o spa, não é? Veem como uma outra área do hotel, quase que a um cantinho do hotel, porque temos que ter. Infelizmente ainda acontece esta realidade. E de facto é interessante este tipo de formação, Jorge, não é? Olha, isso faz-me lembrar uma outra velha questão da hotelaria, que é, como sabem, a área da restauração dá imenso trabalho, é muito exigente pessoalmente, em termos de horários, e havia uma escola, e há ainda uma escola na hotelaria dos investidores e também dos diretores de fazer outsourcing dos restaurantes. Porque, no fundo, o filé mignon, digamos, o principal da receita é, como se sabe, o alojamento. E aquela área tem uma margem mais difícil, é muito trabalhosa, exige um enorme investimento inicial e depois também exige investimento ao nível dos recursos humanos e, portanto, é uma área que, se eu puder, faço outsourcing. Não são poucos os exemplos pelo país e pelo mundo e, sobretudo, nas grandes cidades, em que há grupos hoteleiros que têm os hotéis e depois têm lá outros chefes que gerem os restaurantes, que partilham eventualmente do pequeno almoço, porque normalmente o alojamento é vendido com o pequeno almoço incluído, mas, portanto, se focam naquela atividade que é muito específica. Essa tendência também eu fui observando na área dos spas, não é? Portanto, daí a oportunidade de algumas empresas gerirem os spas noutros hotéis e se especializarem nessa área. Só que para mim isso tem um ponto fraco. O ponto fraco é que de uma ponta à outra do hotel deve haver a tal cultura de serviço, uma determinada visão de serviço que tem que ser integralmente partilhada, desde a recepção ao restaurante, ao bar, ao spa e outras áreas que haja. E, portanto, se for possível a mesma direção tomar conta destes diversos negócios, eu acho que o cliente beneficia. Claro que isto levanta um enorme desafio, não é? Eu, por exemplo, na minha tasquinha, como eu costumo dizer, promovo uma coisa muito simples, a Guida sabe e o Marco também, quer dizer,
existem as terapeutas que normalmente fazem recepção de spa, mas eu faço uma mudança sempre, portanto, não é bem uma mudança, faço uma partilha com a recepção do hotel, no sentido que os recepcionistas do hotel, quando entram ao serviço a primeira vez no hotel, têm que fazer sempre um tratamento e têm que vivenciar o circuito, têm que ir lá como clientes, porque eles são os nossos principais vendedores, muitas vezes, não é? São a cara do hotel e também muitas vezes fazem a recepção de spa. Isso às vezes não é tanto do agrado dos recepcionistas do hotel, porque é um ambiente diferente, é uma vivência diferente. Há os que gostam mais e os que gostam menos, mas eu acho que, fazendo o balanço, o hotel beneficia muito disso. Ou seja, o recepcionista sabe aconselhar, já viveu um bocadinho aquela experiência e tudo corre melhor. Portanto, eu sou muito apologista de o hoteleiro dirigir essas áreas de negócio todas. Agora, obviamente, ninguém sabe tudo. Temos de estar bem rodeados, ter bons profissionais em quem depositamos a responsabilidade, a autonomia e em quem acreditamos e que são a alma desses espaços, não é? Naturalmente. Mas eu sempre me dei bem com hotéis onde o patrão, digamos assim, é o mesmo. Porque eu acho que isso se sente imenso. Sente-se de uma ponta à outra do hotel. É assim, quando eu chego ao spa, o sistema informático é o mesmo da recepção ou não, eu posso partilhar. Eu sei logo o nome do cliente. Eu posso tratar o cliente pelo nome, não é? Até sei quantas vezes é que ele já cá esteve, ou se fez tratamentos numa estadia passada, ou que tipo de tratamento é que fez. Pronto, isso vale o que vale, mas para mim é importante. É muito por aí. Essa questão que colocou, essa questão que falava dos recepcionistas experienciarem o spa, é algo que quer eu, quer o Marco, há muito tempo que partilhamos com os nossos clientes, com as pessoas com quem nos vamos cruzando e vamos mais longe, que até os empregados de mesa dos restaurantes o deveriam fazer, porque eles têm um grande poder de persuasão junto dos clientes no momento da refeição, é verdade, Marco? Não é verdade? Sem dúvida. Bar e restaurante vende muito spa e às vezes não pensa. Venderia se conhecesse, não é? Venderia mais se conhecesse bem o serviço, se soubesse o que lá passa. Porque de facto é onde o cliente perde mais tempo a falar com alguém do próprio espaço, não é? E aí é a oportunidade do próprio funcionário conseguir vender, e facilmente vende, quando, como o Jorge dizia, quando experiencia. Se eu experiencio uma coisa que eu gosto, eu inconscientemente vou falar dela. E vou recomendar sem dar conta, vou logo dizer, mas já experimentou o nosso spa, olha, fiz lá um tratamento, isto, parecendo, não, lá está, é aquilo que a Liliana dizia, é vender emoções. Hoje em dia o spa é vender emoções. Esqueçam o paradigma tecnicista que já ficou para trás, tem que ser um bom técnico, tem que ser, agora vendemos emoções, vendemos sensações, vendemos histórias, e é isto que o cliente está à procura, de sono, de descansar, de uma boa viagem sensorial que o permita depois descansar bem, porque no seu dia-a-dia não consegue dormir em condições. E de facto, quanto mais emocionais tiverem preparadas as nossas equipas, em qualquer área, mais emoção vão passar e mais emoção vão vender, não é? Daí, se um empregado do bar ou do restaurante experiencia uma vivência e gosta dela, quando falar com o cliente, vai falar com aquele brilho no olho, com aquela emoção, com aquela sensação, e o cliente vai querer ter uma emoção também. E automaticamente vai procurar-se. E a partir de agora é o que nós vamos começar a fazer no Wellness, é vender emoções. Como a Liliana dizia, vender sensações, vender coisas únicas, porque é isto que as pessoas estão à espera. É de sair da rotina, sair deste stress e desligar. E é isso que vamos ter que começar a vender a partir de agora, é desligar. Não é verdade? Nós também, entretanto, vamos ter que desligar, porque há uma coisa que nós gostamos de cumprir, que são os horários, e não esticar muito, porque amanhã é feriado, portanto hoje toda a gente tem que ir preparar-se para o seu fim de semana mais longo, e continuaríamos aqui a falar a noite toda, porque isto está delicioso, mas muitos ainda têm muito que fazer hoje. Eu peço à Guida e à Ana que façam as tradicionais conclusões,
deste dia de jornada sobre o SPA Saúde pela Água, para eu depois então fechar mais uma sessão fantástica com um quadro absolutamente incrível de palestrante. Ora, eu vou passar a palavra à Ana, que ela de facto tem imenso jeito para fazer fechos de webinars, mas retenho aqui duas coisas. Portanto, nós somos água é espiritualidade é holística, holística é um todo, portanto somos de facto um todo composto por água. E acho que é assim uma conclusão um bocadinho trapalhona eventualmente, mas que podemos tirar deste webinar, portanto, certo, Ana? Sim, acima de tudo eu penso que nós acabámos por pegar aqui no tema da água e levámos-lo um bocadinho mais longe. Todos nós concordamos que a água é de facto a nossa base. A Lina falou-nos exatamente desse detalhe e fez aqui uma comparação que se calhar muitos de nós ainda não tínhamos feito, ou seja, a comparação dos 75% de água no nosso corpo aos 75% de água no planeta. E isto dá-nos uma ideia de unidade e de universalidade muito grande. E, portanto, fazermos parte deste todo. Esta questão da água ser o fio condutor para o bem-estar, que é algo que nós falamos há tanto tempo, e das terapias da água terem esta particularidade. Mas, acima de tudo, realçarmos aqui que o bem-estar e o novo paradigma vai ser sempre esta questão holística do ser humano no seu todo. Não só aquilo que nós temos vindo a falar ao longo do tempo em termos das terapias, mas enquadrando também a questão das terapias, a questão do enquadramento do eu enquanto pessoa, enquanto todo, não é? E eu penso que também falámos aqui um bocadinho sobre este assunto, ao nível não só da empatia, como também do nosso sentimento de pertença. Todas estas questões vão nos transportar para outros níveis de experiências. Aquilo que os faz vendem, de facto, como o Marco dizia, são experiências. Hoje e sempre venderam experiências e cada vez mais é importante vendermos não só experiências, como sensações e contar histórias, que de facto foi algo que também já aqui nós falámos e que é uma tendência a nível internacional que se tem vindo a repercutir ao longo do tempo. De modo geral, todos que estão aqui concordamos que, de facto, as experiências são um mote. Elas podem ser variadas, mas quando nós vamos agarrar nas diversidades e nas peculiaridades que temos à nossa mão, e neste caso no nosso Portugal, e podemos enquadrá-las em novas sensações, histórias, etc., temos a noção clara de que para o cliente vai haver um ganho muito maior. E, portanto, vamos poder fazer, no fundo, um 2 em 1, que é despertar não só os sentidos do cliente, como também dar-lhe a possibilidade de ele desligar e relaxar. E penso que, de facto, este é um desafio que nós temos pela frente muito interessante, penso eu. Ida, por aí, concordas? E os nossos palestrantes também? Concordo em absoluto. E pronto. Diz, Guida, diz. Não é isso mesmo, eu concordo em absoluto, portanto, acho que de facto é por aí. E pronto, não nos vamos alongar mais. É incrível perceber que cada webinar nunca desiste ninguém, aguenta-se tudo até ao fim, o que quer dizer que as temáticas são interessantes e que prendem as pessoas. Um agradecimento muito especial a este grupo de amigos que esteve aqui, à Liliana, à Vina, ao Jorge e à Angelina. Foi uma grande honra partilhar este serão convosco. Obrigado por terem aceito o desafio. Quanto a nós, Guida e Ana, encontramos aqui para a semana. Para a semana, quarta-feira, volta às quartas-feiras, dia 17, com outro tema incrível, que vai ser a parte termal. Termas, um conceito em evolução, e vamos perceber que muita coisa está a mudar ao nível do termalismo, e que o termalismo não é só para os maiores, não é só para os anciões, para as pessoas mais de idade, mas que sim, estamos a mudar os conceitos, exatamente como dizia a Lina, como dizia o Jorge, como dizia todos os nossos convidados hoje, por prevenção. E de facto a nossa saúde é prevenção. Mais uma vez, muito obrigado por terem estado desse lado e voltamos para a semana. Obrigado a todos. Obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite.